O Arrascaeta foi convocado, confirmada a convocação, e vai desfalcar o Flamengo aí em 3 rodadas do Brasileirão. Então ele fica de fora contra o Fortaleza, que a gente estava falando aí no Maracanã, o Red Bull Bragantino, né, fora de casa, e o Internacional no Beira-Rio, tá? O Arrascaeta viaja na segunda-feira, dia 30, então ele enfrenta o Fluminense, né? Ele vai conseguir enfrentar pela 8ª rodada o Fluminense, e ele vai disputar amistosos contra o México no dia 2, contra os Estados Unidos no dia 5 e Jamaica dia 11, né, como preparação aí para a Copa do Mundo do Catar. Então, o Arrascaeta ficando de fora de 3 jogos do Flamengo nessa reta importante aí, né, que o Flamengo tem, preparação para as oitavas da Libertadores, e sair de perto daquela zona ali incômoda, né, no Brasileirão. A gente tem aí para o Fla-Flu o Santos, né, seguindo fora, sem previsão de retorno, tá? E o Vitinho ficando à disposição, como a nossa repórter Isabelle Costa tinha trazido. O Globo Esporte confirma que Vitinho fica à disposição. A expectativa aí é de que o goleiro ainda demore mais 2 ou 3 semanas, o Santos, gente. Pois é, para recuperar da lesão na coxa, ele está sem jogar desde o dia 30 de março, e já o Vitinho está previsto para estar entre os relacionados. O reforço, então, fica pelo Vitinho, né? Mas o Santos segue de fora, o Diego Alves ainda sem previsão para domingo, e o técnico Paulo Souza deve continuar aí com Hugo Souza no gol, segundo o Jornal Extra e o Globo, né? Então, Paulo Souza vive essa pressão aí com relação ao Hugo. O Matheus Cunha é a opção do momento, né? Mas, segundo o Jornal Globo e Extra, o Matheus Cunha ainda está muito verde e ele não pensa em utilizar o jogador dessa forma. Mas aí eu falo o seguinte, não expôs o Hugo? Não utilizou o Hugo também, jovem? O Hugo é muito jovem. Por que não vai utilizar o Matheus Cunha? Por que não vai dar uma oportunidade para ele? Não utilizou o Hugo? Não queimou o Hugo? Tá com medo de repetir, queimar o Matheus? Dá a chance pro Matheus. O goleiro tá ali para ser testado. O goleiro tá ali esperando justamente uma oportunidade como essa. O goleiro, ele espera um momento. É uma das posições mais difíceis do futebol, porque tem muitos que, inclusive, nem a oportunidade têm. Tem muitos que nem a oportunidade têm, porque são 4, 5 goleiros para chegar a vez dele. Se chegar a vez dele, como está chegando, dá oportunidade. Quem sabe, né? Foi um grande goleiro na base. Quem sabe tem uma cabeça boa e já esteja pronto, né, para brilhar. É isso aí. Eu acho que a oportunidade está aí, ela tem que ser dada, né? Lembrando que o Matheus Cunha, para vocês terem uma noção aqui, a matéria do Lance, olha só, aqui fala que ele tem 1,93 m de altura, é alto, né? A virtude dele é a agilidade e o jogo com os pés. Olha só, ele tem a virtude, né, o jogo com os pés. Chegou ao São Paulo com 14 anos de idade, teve convocações aí para a seleção brasileira de base, né? E em 2021, seu primeiro ano no Flamengo, foi o principal goleiro dos juniores e atuou em 25 jogos entre Campeonato Carioca Sub-20 brasileiro da categoria. Sofreu 14 gols pela equipe que encerrou a temporada comandada por Fábio Matias, que saiu do Flamengo também, né? Foi titular nos 2 primeiros jogos do Carioca, quando o Flamengo estendeu o período de preparação do grupo de Paulo Souza e mandou a campo um time alternativo. Então, foi ele que estava no gol naquela época, né? Então, ele fez 3 defesas e 2 foram tidas como difíceis, de acordo aí com o Footstats, né? Mas o Hugo segue aí com o respaldo de Paulo Souza. Eu, sinceramente, acho que o goleiro, ainda mais essa posição ingrata, você dá a oportunidade de quem chega na vez ali, né? O próprio Pedro Certezas comentou que uma situação com relação ao Hugo, né? Olha só, pegar aqui a declaração do Pedro Certezas, tá? Ele fala aqui o seguinte, ó: não dá para se expor e seguir agarrando no Flamengo, né? Ele defendeu no de placa que o melhor para o Hugo é não seguir como titular no Flamengo para tirar a pressão de cima do garoto. Então, se ele está preocupado com o Matheus Cunha, deveria estar preocupado, como o Pedro Certeza está falando no de placa, com o próprio Hugo, né? Com o próprio Hugo.